Se faz, irmãos, quero trazer esse vídeo falando sobre os 5 pastores no nosso país que pregam que o dízimo não é obrigatório. Eles são pastores que são corajosos, pastores que preferem não omitir a verdade para os fiéis. E assim, mesmo que correndo o risco de diminuir a renda da igreja, eles pregam e afirmam que na nova aliança não há texto, não há referência para que o dízimo ele seja tributado como obrigatoriedade e assim substituindo pelas ofertas voluntárias. Segue aí 5 pastores que pregam que o dízimo não é obrigatório. O primeiro pastor chama-se Pastor Jardel Fernandes. Pastor Jardel Fernandes é pastor titular do Ministério Missão de Fé, que fica localizado em Fortaleza, Ceará. Seus vídeos falando sobre a não obrigatoriedade do dízimo gera muita polêmica, muita repercussão e até muita perseguição. Mas ainda assim, Pastor Jardel afirma que tem visto um florescer de crentes entendendo a verdadeira cooperação na época da graça. E ele afirma que desde que ele passou a pregar essa doutrina, a qual não lhe foi fácil pregar, muitos irmãos se despertaram a contribuir, irmãos locais e até irmãos de outros estados e até de outros países. Segue aí o vídeo do pastor Jardel Fernandes. Eu sou a favor de igreja que cobra dízimo, pagar imposto para o governo. Toda igreja que cobra dízimo, porque dízimo, a cobrança de dízimo é imposto. Se cobra imposto dos crentes, tem que pagar imposto também. Você acha certo o cara abrir um CNPJ de uma instituição que era para ser filantrópica, sem fim lucrativo, uma igreja, e se esconder atrás dela e ficar enriquecendo licitamente sem pagar R$1 de imposto? Você acha isso honesto, justo? Não é, meu irmão. Isso é corrupção. Aí eu disse, eu sou a favor de criar uma lei, montar toda uma estrutura de uma lei para cobrar os impostos deles e já direcionar para determinada coisa filantrópica, para ajudar principalmente o povo da igreja deles. Faz um cadastro, uma coisa lá, tem um auxílio, como é que é o negócio, Bolsa Família, né? Vai ser o Bolsa Dízimo dos irmãos. O pastor chama-se Elvis Guimarães, da Igreja Cristã Vozes da Verdade, localizada em Cabo Frio, Rio de Janeiro. Elvis Guimarães é bem notório nas mídias sobre suas pregações impactantes, onde ele também desmascara falsos profetas, falsas doutrinas, e também é um dos pastores que prega contra a prática do dízimo no Novo Testamento. Segue-se o vídeo do pastor Elvis Guimarães. Mas porque um parente entrou aqui e falou, não, fala da tua igreja, eu sei que a igreja é séria. Eu trouxe esse cheque aqui, um cheque gordo. Eu expliquei tudo na Bíblia para aquele homem. Expliquei tudo referente à oferta, expliquei tudo. Ele falou, o senhor está certo. O senhor está certo. Eu falei, mas quer fazer uma coisa boa? Tu tem algum parente teu passando necessidade, não tem? Mas aquele parente que nem encostou não, aquele que tu vê que batalha, mas tem, então, pega isso aí e dá para ele. Porque a palavra fala em Mateus 25:31 que do lado direito vai botar as ovelhas, do lado esquerdo aos bodes. Ele vai falar para as ovelhas, vinde bendize de meu pai, porque tive fome, me deste comer, tive sede, me deste beber, tive nu e me vestiste, tive enfermo, em preso, me visitaste. Quando, Senhor? Quando fizesse uns pequeninos, faz isso que Deus vai se agradar de você. Em vez de eu receber o dinheiro daquela pessoa, eu expliquei para ela o sentido de ofertar. E como que a vida tem que estar para ofertar. O terceiro pastor chama-se pastor Alan Capriles. Pastor Alan Capriles é pastor, presidente titular da Igreja Bíblica Cristã, que fica localizada em São Gonçalo, Rio de Janeiro. Alan Capriles afirma que a fundação de sua igreja foi em 2001, mas que em 2008 teve uma reformulação das doutrinas, aonde também veio ao seu entendimento que o dízimo não era obrigatório, e assim sendo um dos pastores que afirmam e ensinam para o povo que na nova aliança não há necessidade da obrigatoriedade do dízimo. Segue-se o vídeo do pastor Alan Capriles. E nem outra. E o que me assusta é que tem um monte de gente que se diz cristã que está indo atrás disso aí.
Leiam a Bíblia. O problema é que brasileiro não gosta de ler. Ele gosta da coisa pronta. E aquele que conhece o Novo Testamento não cai na balela dos cristãos judaizantes. Não cai nisso. É um engano terrível, é uma heresia. É uma negação do sangue de Jesus, da sua eficácia. É uma negação da nova aliança. É uma negação da liberdade que há em Cristo, da graça de Deus. Liberdade não para pecar, não confundam liberdade com libertinagem. Liberdade para não andarmos no pecado. Liberdade para dizermos não para o pecado e não precisarmos seguir rituais e ordenanças da lei de Moisés, que eram uma sombra de Cristo. Vindo Cristo, tudo aquilo se foi. Aquilo apontava para Cristo. Em quarto lugar, o bispo Thales Elias, da Comunidade Apostólica Livres, que fica localizada em Praia Grande. Thales Elias é professor de teologia e apresentador do canal Teologar. Homem que é bem abalizado na palavra e que instrui bem os seus ouvintes, espectadores do seu canal no YouTube. E é onde sempre traz e desvenda algumas questões teológicas. E também ele afirma que o dízimo na nova aliança não é obrigatório. Ele também afirma que não impede que os cristãos de sua denominação venham a 10%, mas ele deixa bem claro que não é obrigatório. Segue-se o vídeo do bispo Thales Elias. Que distribuíam a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Você vê também em Atos capítulo 5, Ananias e Safira entregando parte do valor e mentindo ali, dizendo que entregaram tudo. Morreram por causa disso, e alguns vão dizer assim, tá vendo? Morreram porque não entregaram. Não, na verdade eles morreram porque mentiram ao Espírito Santo. Pedro falou assim para eles, olha, se vocês conservarem esse valor com vocês, é de vocês não precisam fazer isso. Mostrando ali que não havia uma obrigatoriedade de todo mundo entregar suas casas também. Hoje nós temos mais de 500 membros. Desde o começo até hoje nunca foi obrigatório entregar o dízimo. Nós somos uma igreja muito próspera aqui na Praia Grande. As nossas contas são altíssimas, eu não vou nem falar aqui para não escandalizar. O nosso aluguel é altíssimo, o imposto aqui da nossa cidade é gigantesco. Nós temos 12 ar-condicionados na igreja, você imagina a nossa conta de luz como é que vem. Nós pagamos todas as nossas contas em dia com uma contribuição inteligente, racional e voluntária de pessoas que amam a obra de Deus. Então, Em quinto lugar, talvez este que seja, entre todos, o pastor que é mais conhecido no meio reformado, que se chama pastor Marcos Graconato, da Igreja Batista Redenção em São Paulo. Pastor Marcos Graconato é muito conhecido em suas pregações apologéticas, que defende a fé cristã, bíblica, ele que refuta verazmente os movimentos carismáticos estereótipos, onde ele defende também a doutrina calvinista. E Marcos Graconato, ele também é um dos pastores que defende que o dízimo não é obrigatório na nova aliança, com uma teologia afinadíssima, com um conhecimento escriturístico afinado. Assim, Marcos Graconato, ele repassa para todos os fiéis que o dízimo é algo que era tributado no Antigo Testamento para o povo de Israel e que não é uma prática firme na nova aliança. Segue-se o vídeo do pastor Marcos Graconato. Mas o ensino decorrente da israelização da igreja, a imposição da obrigação do dízimo, a imposição da obrigação do dízimo, o dízimo judaico aos crentes como um dever legal. Há igrejas que, se a pessoa não der o dízimo, ela é expulsa da igreja. Há igrejas que têm uma lista com o nome das pessoas e eles preenchem um quadradinho. Então todo mundo vê se você está sendo fiel à lei de Deus.
E no envelope está escrito assim: necessidade da igreja de Jerusalém. Deram além das suas posses e eram pessoas pobres. E ele fala que isso aconteceu porque a graça de Deus se manifestou na vida deles, não por imposição da lei mosaica, não por imposição de princípios levíticos. E é isso que deve acontecer no nosso meio. Os irmãos devem trazer as suas ofertas não por imposição legal, não por sermos o Israel debaixo da lei mosaica, não, mas como resultado da ação de Deus no coração dos irmãos, a ação livre de Deus, de modo que essa oferta seja uma oferta espontânea, alegre, generosa, dada de boa vontade, movida, realizada por causa da ação do agir de Deus no coração de vocês, que move esse mesmo coração, que moverá esse mesmo coração para realizar esse ato, mas não por imposição da lei mosaica ou outras coisas semelhantes, como a profecia de Malaquias. Esses são 5 pastores que no nosso país têm pregado que o dízimo não é obrigatório. Não são todos, creio eu que ainda existe muito mais. Mas aqui eu fiz uma lista com talvez os 5 principais. Que assim você se inscreva no canal, dê o seu like, coloque o seu comentário. E assim que Deus em Cristo vos abençoe. Compartilhe para que esse vídeo venha chegar ao conhecimento de muitas outras pessoas. Embaixo na descrição eu vou deixar aqui os vídeos, os canais de cada um desses pastores, para que quando você terminar, você vá lá no canal deles e acompanhe os vídeos desses pastores, seja também edificado através da vida deles. Que Deus em Cristo os abençoe. Em nome de Jesus, amém.